todos. Aqui quem fala é o professor Adagenor Lobato Ribeiro. Estou aqui para conversar acerca de linguagem simples. Neste capítulo que vamos trabalhar, vamos explorar esse conceito no âmbito do poder legislativo, do executivo, do judiciário. Vamos procurar compreender o que é essa temática, linguagem simples. Basicamente, a linguagem simples é um movimento global pela democratização da comunicação. Nós não temos nenhuma caracterização que diga que este é um movimento que não seja bom, porque é um movimento que leva a grandes benefícios para as organizações públicas, para o cidadão e para a sociedade como um todo. Linguagem simples é um movimento global de democratização da comunicação. Todo mundo tem o direito de entender as informações que orientam o seu cotidiano. Esse é o fundamento para a existência do que chamamos de linguagem simples. Basicamente, a definição conceitual de linguagem simples, ela é isso. Mas algumas pessoas, como o vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore, colocou que linguagem simples é um direito civil. A linguagem simples, assim, ela é um movimento social e um conjunto de boas práticas que busca tornar a comunicação mais acessível a todas as pessoas. O objetivo principal, neste momento, é garantir que todo cidadão possa compreender as informações que orientam o seu cotidiano, especialmente aquelas vindas de órgãos públicos e de empresas. Não é apenas sobre vocabulário. Linguagem simples vai além de trocar palavras difíceis por outras palavras. Envolve estrutura de frases, organização de ideias, considera o contexto e o público-alvo. Mantém a precisão técnica sempre que necessário for. A história desse movimento de linguagem simples, ela começa pelo século X, com os primeiros registros na Suécia e Inglaterra, reis orientando comunicações mais simples. Na década de 70, início das movimentações organizadas nos Estados Unidos e no Reino Unido. Nos anos 80 do século XX, a expansão para países de língua inglesa, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, passaram a adotar o movimento de linguagem simples. Mas nos anos 80, também na Suécia, o parlamento sueco, ele contrata linguista para tornar leis mais compreensíveis. No início do ano 2000, a América Latina adota o movimento, basicamente o México e a Colômbia. Entre 2010 e 2020, surgem redes ativas no Chile, na Argentina, no Uruguai e no Brasil. O marco no Brasil é que o movimento ganha força a partir de meados de 2010,
coincidindo com a transformação digital do governo. É importante que se diga isso, porque, fruto dessa transformação, o Brasil tem hoje o maior sistema de governo eletrônico do mundo, representado pelo SouGov, aquela plataforma que reúne os dados de funcionários dos 3 poderes. A linguagem simples, ela também tem seus princípios, basicamente 4. O primeiro princípio, dentro do aspecto da norma ISO de qualidade, é a relevância. A informação deve ser relevante para o público, ao qual ela se destina. Não inclua informações desnecessárias que distraiam do objetivo principal. O segundo princípio é a facilidade de encontrar. A informação deve ser fácil de localizar. Isso significa que você deve organizar o conteúdo de forma que as informações importantes apareçam primeiro e sejam destacadas, sempre que possível, visualmente. O segundo princípio que orienta a linguagem simples é a compreensibilidade. A informação deve ser fácil de ler e compreender pelo público-alvo. Use vocabulário adequado, frases claras e estrutura lógica. O quarto princípio da linguagem simples é a usabilidade. A informação deve ser útil e acionável. O leitor deve saber exatamente o que fazer com a informação recebida. Afinal, a gente pode se perguntar por que linguagem simples é necessária? Necessária porque existe o desafio da compreensão no Brasil. 71% da população brasileira tem algum grau de dificuldade de compreensão em leitura. A fonte disso é um estudo feito pelo INAF acerca do indicador de analfabetismo funcional. 71% da população tem algum grau de dificuldade para compreender um texto. Essa mesma fonte informa que 12% da população tem habilidade proficiente de leitura, consegue ler textos complexos e conectar, ligar informações. Além da escolaridade, existe o batalhão dos distraídos. Sobrecarga de informações. Todos estamos apressados e dispersos. Leitura estratégica. Fazemos varredura visual. Nem sempre lemos tudo. Comunicação digital. Leitura rápida em celulares e tablets. Multitarefa. Processamos informações enquanto fazemos outras atividades. A conclusão é que a linguagem simples, ela beneficia tanto pessoas com baixa escolaridade, quanto profissionais sobrecarregados que precisam processar informações rapidamente. Assim, nós podemos pegar um exemplo prático. A frase do elevador. Você chega num prédio, vai ao elevador e está escrito lá: antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra-se parado neste andar.
É muito comum a gente encontrar isso. Que problemas a gente pode identificar? Antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra-se parado neste andar. O problema identificado: o mesmo, pronome confuso e desnecessário. O segundo, encontra-se, é uma linguagem formal, rebuscada. E a frase é longa. Antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra-se parado neste andar. Se a frase é longa, ela dificulta a leitura rápida. E o contexto atual? Pessoas distraídas olhando o celular. Como nós poderíamos melhorar essa problemática, essa plaqueta que está lá na frente da porta do elevador? Uma sugestão de melhoria poderia ser: atenção, verifique se o elevador parou antes de entrar. Ou, cuidado, só entre se o elevador estiver parado. Me parece que a mensagem seria muito mais direta, de compreensão muito mais imediata do que se compararmos com a primeira frase. Antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra-se parado neste andar. Você observa quanto processamento tem que ser feito para interpretar a frase? Em contrapartida, se a frase fosse: cuidado, só entre se o elevador estiver parado, a mensagem seria direta e de compreensão mais imediata. O desafio que aparece é como se reescreveria essa frase. Pense em clareza, pense em segurança e pense principalmente em comunicação eficaz. Existem técnicas, para se trabalhar. Algumas dicas práticas para aplicar são, por exemplo, o tamanho das frases. Prefira frases de no máximo 20 palavras. Uma ideia principal por cada frase. Evite períodos longos com muitas vírgulas. Todo texto que aparece muita vírgula está pedindo ponto. Pense na leitura no celular. Você quer ler rápido, entender rápido. Uma outra dica, além do tamanho das frases, é a estrutura clara. Não interrompa o pensamento principal. Isso é fundamental. Evite inserir ideias secundárias no texto. Por quê? Porque a ideia secundária no meio da frase, ela atrapalha o entendimento da frase. Use em ordem direta. Se você escrever com sujeito, mais verbo, mais complemento, fica tudo muito mais fácil em termos de entendimento. Coloque informação importante no início. Documentos públicos não são capítulos de romance policial, que você revela só no final as coisas. Você tem que dizer de imediato qual é a finalidade do documento. A terceira dica é o uso de vocabulário adequado. Use palavras frequentemente simples, desde que seja possível. Explique termos técnicos quando for necessário. Evite erudição desnecessária. Às vezes a pessoa quer escrever bonito, mas o público-alvo está interessado em compreender a mensagem, não quer uma poesia pelo meio do caminho. Falar bonito não é falar difícil. Seja simples na sua escrita. Existe também alguns mitos sobre a linguagem simples. O primeiro deles é que, por exemplo, é dizer que o uso da linguagem simples vai
empobrecer um texto, ou que vai perder a qualidade técnica do texto, ou vai me desqualificar como um especialista. Como é que eu, um especialista, estou escrevendo isso aqui tão simples? Ah. É só trocar palavras difíceis por palavras fáceis. Isso também é um mito. Isso não é linguagem simples. É uma linguagem simplória? Não, em absoluto. A linguagem simples é a forma mais efetiva de comunicação. Só serve para pessoas com baixa escolaridade. Muito pelo contrário. Quando é lançado um novo produto tecnológico, tipo um iPhone, por exemplo, o que é que o apresentador faz? Ele usa uma linguagem que não é para pessoas de baixa escolaridade, mas é uma linguagem simples para alcançar o público-alvo, que é o consumidor daquele produto. A realidade é que a linguagem simples, ela mantém precisão técnica necessária, ela exige conhecimento profundo do assunto, ela demonstra domínio da comunicação, ela envolve estrutura, organização e clareza. Ela também é uma técnica sofisticada de comunicação e ela beneficia a todos os públicos. Para conseguir explicar alguma coisa concisamente e objetivamente, você tem que conhecer muito o assunto. Se você não conhecer muito, não consegue fazer essa redução. Então, a linguagem simples, ela é um poderoso veículo de comunicação, mas nós precisamos estar adequadamente treinados para executá-la. A linguagem simples no Brasil é um movimento de baixo para cima e de cima para baixo. Qual é a base legal? O artigo 5º, inciso 14 da Constituição Federal, garante o direito à informação como direito fundamental de todos os cidadãos. Existem algumas iniciativas em curso. O Poder Judiciário tem iniciativas nesse contexto pelos tribunais do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais e da Bahia, com o desenvolvimento de projetos que estão ativos. O Conselho Nacional de Justiça também é um grande movimento para a linguagem simples no Brasil. É uma iniciativa de grande abrangência. O Poder Legislativo tem projetos de lei em tramitação no Congresso que tratam de linguagem simples. E os tribunais de contas, as recomendações para uso em controle externo. É a comunicação que movimenta a sociedade. Se a sociedade não consegue compreender a mensagem, se a mensagem não é simples e direta, então alguma coisa vai atrasar. Então haverão prejuízos sociais. Quais são as características do movimento brasileiro? O de baixo para cima são servidores se mobilizando, são iniciativas locais, são comunidades de prática. E o de cima para baixo são portarias e diretrizes, são projetos de lei e são políticas institucionais. Afinal, a gente pode se perguntar: por que a linguagem simples importa? Importa pela necessidade da
transformação da comunicação pública. Essa transformação de comunicação pública ocorre em 3 vertentes: na democratização, na eficiência e na cidadania. Na democratização, torna a informação acessível a todos os cidadãos, independentemente do nível de escolaridade. Na eficiência, a linguagem simples reduz trabalho, esclarecimentos e facilita cumprimento espontâneo de normas. Na cidadania, a linguagem simples fortalece a participação cidadã ao permitir compreensão real de direitos e deveres. A linguagem simples, ela facilita principalmente a vida de quem tem grande habilidade leitora e precisa se expor a muitos textos densos e complexos diariamente. Essa é a realidade de quem trabalha no serviço público, principalmente em cargos de direção, cargos de assessoramento. Um outro aspecto é uma aplicação universal. O setor público é comunicação com cidadãos. As empresas privadas é relacionamento com clientes. A área acadêmica é a divulgação científica. E nas redes sociais é a comunicação digital eficaz. A conclusão que nós chegamos é que a linguagem simples não é um dumbing down, é tornar a comunicação mais humana, eficaz e democrática para todos. Isso é o que é linguagem simples. Na nossa próxima aula, nós teremos estudos de caso de linguagem simples. Até logo.